Sequências numéricas e progressões aritméticas. Progressões aritméticas são casos particulares de sequências numéricas. Uma sequência numérica é uma função x dos naturais nos reais. Em vez de escrever x é uma função de n, nós vamos escrever aqui x índice n para representar uma sequência. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante é uma sequência numérica. Uma sequência numérica infinita, conhecidíssima, que é a sequência dos números primos. X índice 3 representa o terceiro termo, que no caso, observando a sequência é assim. 1, 2, 3, 6 é uma sequência numérica também, só que nesse caso é uma sequência numérica finita, ou seja, ela tem fim, o número dos seus valores é finito. Neste caso, é uma sequência formada pelos divisores de 6. Progressões aritméticas são sequências em que a diferença entre dois termos consecutivos, ou seja, um após o outro, sempre é a mesma, logo constante. Observe a sequência: 3, 7, 11, 15. O que será o próximo termo? Se você observar, estamos somando 4. 15 mais 4, 19. Então, temos uma progressão aritmética. Por quê? Porque a diferença entre cada um dos seus termos é 4. Nesta situação, dizemos que isto é uma progressão aritmética. Já esse novo exemplo, temos a sequência com os valores 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. É uma progressão aritmética? Não. Por que não? É uma sequência bem conhecida, a sequência dos quadrados dos números naturais, mas se você subtrair dois valores consecutivos, ou seja, vizinhos, não teremos nunca resultados iguais. Então, logo, não é uma progressão aritmética. Quando uma sequência é uma PA, sempre podemos escrever a relação entre dois termos consecutivos como a seguir. O próximo termo é o anterior mais uma razão. Termo geral de uma PA. Observe. Numa PA, o segundo termo é o primeiro mais a razão. O terceiro é o primeiro mais a razão, que dá o segundo, mais a razão. Então dá duas vezes a razão. Seguindo esse raciocínio, o décimo termo será o primeiro mais 9 vezes a razão. Seguindo o mesmo raciocínio, quando chegarmos ao 19º termo, teremos o primeiro mais 18 vezes a razão. Observe o que está acontecendo. Nós temos sempre o primeiro termo mais n-1 vezes a razão. É isso que nós acabamos de escrever, né? De uma forma geral, dizemos que um termo qualquer é o primeiro termo mais n-1 vezes a razão. Dando sequência à apresentação sobre progressões aritméticas, temos aqui uma tabela dinâmica onde a gente vai mostrar o desenvolvimento de uma progressão aritmética em função dos seus termos. Aqui no Excel nós temos aqui uma pequena tabelinha bem simples, né? Onde nós temos a progressão aritmética, primeiro termo, razão e a posição do termo. Um termo qualquer, a soma dos termos. Na situação aqui apresentada, temos uma PA de primeiro termo 2, razão 2 e o quinto termo, né? Nessa situação, o quinto termo é 10 e a soma desses 5 termos é 30. Se a gente colocasse aqui uma razão menos 3, nós teríamos uma PA com nova configuração, primeiro termo 2, razão menos 3, e mudando aqui para 7 termos, o sétimo termo seria menos 16 e a soma desses 7 termos menos 49. Aqui do lado temos a mesma tabela, um pouco mais detalhada. Na situação inicial, nós temos aqui uma PA de primeiro termo 1, razão 3, claro. Se n é 1, então o primeiro termo, claro, é 1, porque nós temos aqui o primeiro termo igual a 1. E como só temos um termo, a soma desses termos, né,
Se você pegar aqui o quinto termo, né, de uma PA, cuja razão é 3, o primeiro termo é 1, o quinto termo é 13. E a soma desses 5 termos dá 35. O centésimo termo dessa PA nessas condições é 298. E a soma desses 100 primeiros termos, né, 14.950. Se a gente mudar aqui a configuração para, por exemplo, menos 2, o termo inicial, como ficamos aqui a situação, né? Por exemplo, o quarto termo é 7, a soma desses 4 termos é 10, o 20º termo é 55, a soma dos 20 primeiros termos 530. Se pegarmos aqui uma razão também negativa, menos 5, como ficaria a situação? Por exemplo, o quinto termo seria menos 22 e a soma desses 5 primeiros termos seria menos 60. A soma dos 100 primeiros termos dessa PA seria menos 24.950, sendo que o seu centésimo termo é menos 497. Se o termo inicial fosse 23,5, o número decimal não importa, né? Como ficaria a nossa progressão aritmética? O terceiro termo, por exemplo, seria 13,5, a soma dos 3 primeiros termos, 55,5. O oitavo termo, menos 11,5, a soma desses 8 primeiros termos, né, 48. A soma dos 100 primeiros termos, menos 22.400, sendo que o centésimo termo, menos 471,5, né? Colocando aqui uma razão 8 positiva e o primeiro termo 13 também positivo, nós teríamos que situação? Teríamos a seguinte situação, por exemplo, o quinto termo seria 45, a soma desses 5 primeiros termos 145, o 20º termo seria 165, a soma desses 20 termos 1780. Para concluir, os 100 primeiros termos seriam a soma igual 40.900 e o centésimo termo 805, né? Progressões aritméticas são funções lineares. Como a expressão de uma PA é dada por a índice n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, e sabendo que quando a gente multiplica r vezes n, temos n vezes r, e r vezes 1 dá 1. Ou seja, observe o que nós temos aí à frente. A índice n igual a 1 mais n vezes r menos r. Escrevendo de forma um pouco diferente, temos r vezes n mais a1 menos r. Substituindo a índice 1 menos r por b, que seria o resultado dessa operação, temos que a índice n é claramente uma função de n, onde o termo b é a índice 1 menos r. Logo, é uma função do primeiro grau. Por sua vez, se eu tenho uma função do primeiro grau do tipo n vezes a mais b, o que nós temos então? Temos que, por exemplo, a1, ou seja, o valor da função quando n é 1, é a mais b. O valor da função quando n é 2 dá 2a mais b, ou seja, o primeiro termo mais a. Então, chegamos à conclusão que essa função de n, na realidade, é uma sequência numérica, onde o primeiro termo é a mais b e a razão é a. Como vimos agora há pouco, uma progressão aritmética é uma função do primeiro grau. Sabendo disso, a gente pode usar o conhecimento de função do primeiro grau para resolver problemas simples de progressão aritmética,
como que leremos agora. O cometa Halley visita a Terra a cada 76 anos. Sua última passagem por aqui foi em 1986. Quantas vezes ele visitou a Terra desde o nascimento de Cristo? Em que ano foi sua primeira passagem na era cristã? Veja, para resolver esse problema, nós vamos usar um software bem conhecido de todos, que é o GeoGebra. Por quê? O intuito aqui é, como foi dito, né, usar o conhecimento de que uma progressão aritmética é uma função do primeiro grau. Então vamos escrever as informações do problema no GeoGebra. Vamos escrever o seguinte. Vamos representar por x. X em função de n é igual. Quem é o termo inicial? O termo inicial dessa progressão aritmética é 1986, que é a informação de onde nós estamos partindo. 1986. Por sua vez, nós estamos voltando no tempo. Então, temos uma razão negativa. Que razão é essa? 76. Porque nós estamos retrocedendo no tempo há 76 anos. E então, temos desta forma, né, a nossa função do primeiro grau, né? E, portanto, também nossa progressão. Temos aí a função que nós desejávamos. Para resolver o problema, veja, quantas vezes ele visitou a Terra desde o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é o ano zero da era cristã. Então, para responder essa pergunta, basta a gente calcular a raiz dessa função. Vamos calcular. Vamos dizer que A é igual a raiz do polinômio. Que polinômio? Polinômio x, que é o que nós estamos observando. Olha o que aconteceu. Imediatamente achamos a resposta 27,3. Significa dizer que o cometa Halley, na era cristã, né, passou 27 vezes por aqui. Muito bem. A segunda pergunta é: em que ano foi essa primeira passagem? Ora, basta calcular, né, o x de 27. X de 27. X de 27. Você calcular a imagem da função para 27, que dá 10. O que nos dá a resposta da segunda pergunta, né? Que o primeiro ano que o cometa Halley passou na era cristã foi no ano 10 da era cristã.